Olá, saudações a todos, sejam todos bem-vindos, meus desejos de muita paz. Continuando os estudos do livro Missionários da Luz, nós estamos no capítulo 10, tratando de materialização. Muitas informações importantes sobre ali a preparação do ambiente, né, do local onde acontecerá a reunião, da preparação do plano material, do plano espiritual, e todas as importantes ações que estão sendo tomadas ali para que o ambiente fique preparado adequadamente para este tipo de reunião. Vamos continuar a leitura. André Luiz continua observando e fazendo perguntas, né? Não decorreram muitos instantes e alguns trabalhadores de nossa esfera, da esfera espiritual, né, compareceram, trazendo pequenos aparelhos que me pareceram instrumentos reduzidos, de grande potencial elétrico, em virtude dos raios que movimentaram em todas as direções. Eles estão fazendo a higienização da sala, do ambiente, e ali eles estão usando esses pequenos instrumentos, como ele fala aqui, com grande potencial elétrico para limpar ali o ambiente de impurezas, do ar, né? De tudo que está ali. Minha curiosidade não tinha limites. Aí esses amigos, explicou o meu generoso instrutor, o Alexandre explica para ele, esses amigos, explicou o meu generoso instrutor, estão encarregados de operar a condensação do oxigênio em toda a casa. Olha só. Condensação do oxigênio em toda a casa. O ambiente para a materialização da entidade do plano invisível, aos olhos dos homens, requer elevado teor de ozônio e, além disso, é indispensável semelhante operação a fim de que todas as larvas e expressões microscópicas de atividade inferior sejam exterminadas. A relativa ozonização da paisagem interior é necessária como trabalho bactericida. Olha só, como se eles estivessem ali do plano espiritual, né, dedetizando, vamos dizer assim, vamos usar essa palavra, o ambiente, para matar a todas as bactérias, a ozonização do ambiente. E depois de um gesto significativo acrescentou, o ectoplasma, ou força nervosa, que será abundantemente extraído do médium, não pode sofrer sem prejuízos fatais a intromissão de certos elementos microbianos. Então eles estão fazendo tudo isso para que o ectoplasma fique mais puro possível, sem nenhuma contaminação do ambiente, né? Sem os elementos microbianos que ele fala aqui. Logo após, reparei, surpreendido, o trabalho de várias entidades que chegavam do exterior, trazendo extenso material luminoso. São recursos da natureza, informou-me o instrutor solícito, que os operários de nosso plano recolhem para o serviço. Trata-se de elementos das plantas e das águas. Olha só que importante, que interessante isso, né? Os espíritos recolhem material, elementos das plantas e das águas e levam para dentro do ambiente já higienizado, para que esses elementos ajudem na manutenção do ectoplasma, né? Da essência do ectoplasma, para que não seja contaminado. Naturalmente, invisíveis aos olhos dos homens. Nós nem vemos, né? Nem imaginamos que isso está acontecendo. Estruturados para reduzido número de vibrações. Quer dizer, nós, né? Nós encarnados, estamos estruturados
para um número de vibração muito pequeno ainda. E serão aproveitados nos trabalhos da noite. É uma pergunta que o André Luiz faz. E serão aproveitados nos trabalhos da noite? Sim, esclareceu Alexandre, paciente. Serão mobilizados pela ação dos orientadores. Nesse instante, pessoas familiarizadas com a reunião penetraram a sala, tomando os lugares que lhes eram habituais. Estabeleceu-se entre os encarnados ligeira conversação, na qual se comentavam os trabalhos levados a efeito anteriormente. Não se passaram muitos minutos e a jovem médium, afável e simpática, deu entrada no recinto, acompanhada por diversas entidades, dentre as quais se destacava um amigo de elevada condição, que parecia chefiar o grupo de servidores. Então, olha aqui, a médium encarnada estava chegando e já estava acompanhada por uma série de entidades espirituais ali, já na condição de proteção mesmo, né? E alguns seguidores, alguns do grupo já ali como sendo chefes dos outros. Aí ele fala, né? Que um que parecia se destacar do grupo. Esse exercia considerável controle sobre a moça, que a ele se ligava através de tênues fios de natureza magnética. Sentindo-me ou insopitável curiosidade, o orientador esclareceu. O controlador mediúnico é o irmão Alencar, que também foi médico na Terra. Calimério é o dirigente legítimo, encarregado da supervisão dos trabalhos em nosso círculo. Como notasse minha estranheza, Alexandre reiterou. Alencar é orientador do aparelho mediúnico para as atividades de materialização propriamente ditas. Aproximemo-nos dele. Olha só, a hierarquia que existe, né? Até aqui nós podemos ver aqui nesse trecho a especialização de alguns espíritos mais adiantados, né? Que eles se especializam em algumas atividades, que é o caso aqui do Alencar, que é o caso do Calimério, que ele menciona aqui, que são espíritos orientadores em atividades específicas, né? No caso de Alexandre, também tem suas preferências, né? Seus conhecimentos. Muito sensibilizado, recebi a saudação do novo amigo, que nos acolheu afetuosamente. Ser-nos-á muito útil a presença de ambos, disse-nos, fixando meu instrutor em particular, porquanto necessitamos de colaboradores para o auxílio magnético ao organismo mediúnico. Auxílio ao médium, né? Estão reforçando muito isso no texto, que para que o médium não sofra ali nenhum problema físico com esse tipo de trabalho de materialização, onde haverá um dispêndio muito grande de ectoplasma, de energias ali, para que ele não possa sofrer nenhum problema físico de saúde. Estamos à sua disposição, acentuou Alexandre, satisfeito. Tomaremos lugar entre os seus assistentes. Alencar agradeceu num gesto expressivo de sincero contentamento. Entre os colaboradores figurava uma criatura muito querida ao meu orientador. Tratava-se de Verônica, que havia sido exímia enfermeira na crosta e que me colocou à vontade, conversando amavelmente. Irmão Alexandre, disse ela, depois de rápidos momentos de palestra carinhosa, iniciemos o auxílio magnético. Precisamos incentivar os processos digestivos para que o aparelho mediúnico funcione sem obstáculos.
o corpo, o aparelho mediúnico é o corpo físico, né, do médium. Então, o que eles vão fazer? Eles vão acelerar o processo digestivo para que o aparelho, o corpo da médium fique mais livre possível ali desses elementos, né, na digestão, da parte, para que a energia da digestão não seja, não atrapalhe também, seja utilizada para outro objetivo nesse momento, vai ser útil para outra coisa. Não tive ensejo para interpretações verbais. Alexandre, porém, endereçou-me significativo olhar, convidando-me a incentivar observações. Ele, Verônica e mais 3 assistentes diretos de Alencar colocaram as mãos em forma de coroa sobre a fronte da jovem e vi que as suas energias reunidas formavam um vigoroso fluxo magnético que foi projetado sobre o estômago e o fígado da médium. Órgãos esses que acusaram imediatamente novo ritmo de vibrações. Então eles estavam ali aplicando energias magnéticas sobre o estômago e o fígado, né? O estômago e o fígado, para que houvesse ali a aceleração da digestão. Concentraram-se as forças emitidas gradualmente sobre o plexo solar, espalhando-se por todo o sistema nervoso vegetativo, e com espanto observei que se acelerava o processo químico da digestão. As glândulas do estômago começaram a segregar pepsina e ácido clorídrico em maior quantidade, transformando rapidamente o bolo alimentar. Admirado, reconheci a elevada produção de enzimas digestivas e vi que o pâncreas trabalhava ativamente, lançando grandes porções de tripsina, é uma substância que é produzida no pâncreas, né, para a digestão. Tripsina. Na parte inicial dos intestinos, lançando grande porção de tripsina, que deu pâncreas, lançava essa substância na parte inicial dos intestinos, que figuravam grande hospedaria de bacilos acidificantes. Valendo-me da oportunidade, analisei o fígado, que parecia sofrer especial influenciação, notando-lhe a condição de órgão intermediário, não somente com funções definidas na produção da bile, mas também exercendo importante papel nos fenômenos nutritivos, relacionado com a vida dos glóbulos do sangue. As células hepáticas esforçavam-se apressadas, armazenando recursos da nutrição ao longo das veias interlobulares, que se assemelhavam a pequeninos canais de luz. Então aqui é uma verdadeira aula de funcionamento do corpo humano, né? Na parte da digestão, na parte fisiológica da digestão digestiva, do aparelho que faz ali, dos órgãos que são envolvidos na digestão. E como o André Luiz era médico, foi médico na Terra, né, a última encarnação dele, para ele não tinha muita... Tinha algumas novidades, sim, claro, mas para ele era familiar tudo isso, né, esses funcionamentos, essas substâncias que ele menciona aqui, né, que esses órgãos segregam ali para funcionamento desses órgãos. Então, para André Luiz era bem natural até observar isso. Então nós vamos ficar por aqui hoje com essa explicação, né,
dessa limpeza, na verdade, que está sendo feita no estômago da médium, para que ela fique com o corpo mais, com as energias do corpo mais puras também, voltadas ao trabalho que vai ser feito. Fiquem todos em paz, tenham todos uma boa semana, que Deus nos abençoe a todos.